Maria de Fátima descobre que alguém tentou arrombar o cofre com os dólares e enfrenta dilema: fugir do país ou lutar pelo amor de Afonso. Solange flagra Afonso com Maria de Fátima e decide colocar ponto final na relação. César é capturado pelos capangas de Marco Aurélio. Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao seu canal preferido para saber tudo sobre as novelas. Hoje, vamos conferir o resumo completíssimo da novela Vale Tudo, com tudo que vai rolar entre os dias 4 e 14 de junho. E olha, vai ter só confusão e gritaria. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E na quinta, Afonso e Solange voltam a discutir. Leila e Bruno visitam Sarita na casa de Marco Aurélio, e Leila revela ao ex-sogro que terminou com Renato. Odete alerta Celina sobre Esteban, o marchand que ela contratou para intermediar suas obras. Poliana sofre um acidente, forçando Raquel a assumir o serviço no evento de Heleninha. Enquanto isso, César percebe que Maria de Fátima está em dúvida sobre deixar o país. Maria de Fátima observa Afonso e Solange juntos. Mais tarde, Raquel desabafa com Maria de Fátima, dizendo-se humilhada no evento. César pede ajuda ao Olavo para conseguir os dólares e, por fim, admite a Maria de Fátima que foi ele quem pegou o dinheiro. E na sexta-feira, César tenta se explicar para Maria de Fátima. Afonso confidencia a Celina sobre a instabilidade de seu relacionamento com Solange. Eunice percebe que Marco Aurélio está interessado em Leila. Maria de Fátima finge felicidade quando César avisa que está tudo pronto para viajarem ao Uruguai e comunica a Raquel que ficará fora por 3 semanas a trabalho. Ao se encontrar com Afonso, Maria de Fátima faz jogo duro. Marco Aurélio e Leila se aproximam ainda mais. Jorginho ouve Lucimar comentar que Vasco não aceitou pagar a pensão. Celina fica constrangida ao descobrir, por Esteban, que Odete o investigou. Maria de Fátima procura Marco Aurélio para falar sobre os dólares. E no sábado, dia 7, Maria de Fátima propõe a Marco Aurélio um acordo: a mala com os dólares em troca de um emprego para César na TCA. Jarbas aconselha Vasco a aceitar a proposta de pensão. César acaba capturado por Freitas e outros capangas de Marco Aurélio. Maria de Fátima diz a Afonso que prefere manter distância enquanto ele tiver dúvidas sobre Solange. Depois, revela a Raquel que a viagem foi cancelada. Marco Aurélio fica fascinado com a confissão de Leila sobre o relacionamento deles. O juiz decide aumentar ainda mais o valor da pensão de Vasco. Marco Aurélio ordena que Freitas contrate César, e Odete se mostra interessada por ele. Indo para a próxima semana, dia 9 de junho, Odete fica satisfeita ao saber que César será contratado pela TCA. Leila se encanta com os presentes de Marco Aurélio. Raquel percebe o interesse de Dalva, uma fornecedora, por Poliana. César começa a desconfiar de Maria de Fátima e decide não contar a ela que conheceu Odete. Heleninha conta a Ivan sobre o acidente de seu irmão. Odete pressiona Maria de Fátima a conquistar Afonso. Raquel estranha a presença frequente de um cliente em seu restaurante. Poliana faz uma revelação íntima a Aldeide. Odete surge no restaurante onde César está com Maria de Fátima. E na terça, dia 10 de junho, César disfarça e cumprimenta Odete, escondendo Maria de Fátima. Aldeide apoia Poliana. Maria de Fátima confessa a César que precisa se aproximar de Solange e colocar alguém na casa de Afonso para monitorar o casal. Lucimar estranha o pedido de Raquel pelo telefone de Marina, que trabalha na casa de Celina. Renato não aceita o romance de Marco Aurélio e Leila. Igor conta a Afonso que Maria de Fátima está apaixonada por ele. Maria de Fátima pede ajuda a Marina para conquistá-lo. Susana informa Renato que Marieta voltará a ser secretária. Solange flagra Afonso com Maria de Fátima. E na quarta, Solange desabafa com Mário Sérgio, dizendo que sua relação com Afonso chegou ao fim. Celina e Esteban fecham contrato com a Tomorrow para fotos e vídeos da exposição. Laís, Sarita, Marco Aurélio e Tiago participam de uma homenagem a Cecília, que permanece em coma. Odete convence Celina a ajudar Maria de Fátima a se aproximar de Afonso. Heleninha e Tiago jantam na casa de Bartolomeu para conhecer a família de Ivan. Celina sugere que Afonso convide Maria de Fátima para treinar com ele. Mário Sérgio cuida de Solange, que adoece. Laudelino, um cliente do restaurante, revela a Raquel e Poliana que pretende se aposentar e vender sua empresa de catering para os sócios do restaurante da Hípica.
Afonso pede Maria de Fátima em namoro. E na quinta, César ameaça deixar Maria de Fátima. Marco Aurélio confidencia a Leila que pensa em adotar Sarita. Sardinha alerta Renato sobre o excesso de trabalho. Renato decide sair do apartamento de Marco Aurélio, que, por sua vez, convida Leila para morar com ele. Lucimar pede emprego a Raquel e Poliana no restaurante. Ivan se surpreende ao saber que Afonso está namorando Maria de Fátima. Eugênio nota o clima entre Maria de Fátima e Marina. Aldeide compra uma bebê reborn com César e Olavo. Bruno revela a Heleninha que já gostou de Raquel. Laudelino se encanta por Aldeide. Renato passa mal e desmaia na agência. E na sexta, Marieta e Susana chamam uma ambulância e levam Renato ao hospital. Aldeide pede a Poliana o número de seu celular para entregá-lo a Laudelino. Santiago convida Raquel para a inauguração de seu empreendimento. Marco Aurélio revela a Renato que vai se casar com Leila. Celina avisa Heleninha que Renato está internado. Heleninha percebe que Ivan fica abalado ao ver Raquel com Santiago. Laudelino convida Aldeide para uma viagem a Portugal. Heleninha consegue evitar a bebida. Eugênio desconfia das atitudes de Marina. César tenta beijar Maria de Fátima, mas ela disfarça ao perceber a presença de Igor. E finalmente no sábado, dia 14, Maria de Fátima mente para Igor, dizendo que César a persegue por não aceitar o fim do relacionamento. Solange avisa Renato que ele precisará se afastar do trabalho. Ivan critica Leila por estar com Marco Aurélio. Afonso desconfia de Mário Sérgio, o que incomoda Maria de Fátima. Daniela e Luciano se encantam um pelo outro. Aldeide presenteia uma menina com sua boneca reborn. Ivan controla o ciúme ao ver Raquel com Santiago, mas Raquel se abala ao encontrar Heleninha no samba. Heleninha acaba bebendo ao ver Ivan olhando para Raquel, e as duas se enfrentam. Em Vale Tudo, Maria de Fátima sempre foi astuta em suas armações, mas acabou tendo uma de suas maiores mentiras desmascarada. Durante o período em que morou com Sardinha e Solange, ela sustentava a versão de que era filha de uma fazendeira rica do sul, herdeira de uma grande fortuna. Porém, tudo começou a ruir quando Sardinha conheceu Raquel, a verdadeira mãe de Fátima. Surpreso, ele revelou toda a verdade para Solange, que ficou profundamente abalada ao perceber que a amiga havia inventado toda aquela história para se aproximar de pessoas influentes e manter um estilo de vida que jamais poderia bancar com seus próprios meios. Enquanto isso, o relacionamento de Solange com Afonso enfrentava sérias dificuldades, mas a distância entre eles parecia ser o menor dos problemas. O que Solange ainda não sabia era que sua mudança para a Espanha tinha sido cuidadosamente articulada por Odete Reutemann, que, ao mover seus contatos, conseguiu garantir um emprego para a diretora no exterior, abrindo assim caminho para que Maria de Fátima se aproximasse de Afonso sem obstáculos. Fátima, sempre calculista, não perdeu tempo. Se ofereceu para ajudar Afonso na preparação para sua prova de triatlo, dando apoio moral e logístico. Como parte da estratégia, confeccionou uma camiseta com o rosto dele para usar no dia da competição, demonstrando uma dedicação que ultrapassava os limites da amizade. Quando Afonso contou a Solange, durante uma chamada de vídeo, que Fátima o estava ajudando, a diretora não conseguiu esconder sua indignação. A Fátima o quê? Perguntou, incrédula. Afonso, por sua vez, irritado com a desconfiança da namorada, respondeu que ela estava sendo egoísta, e os dois acabaram se desentendendo. Enquanto Fátima estreitava seus laços com Afonso, Solange começava a perceber, com mais clareza, a verdadeira natureza da amiga. Já desconfiada das intenções de Fátima, Solange decidiu ligar para ela, justamente no momento em que a alpinista social vestia a camiseta com a imagem de Afonso. Provocadora, Fátima fez questão de atender a chamada usando a peça, para que Solange visse. Questionada sobre a camiseta, respondeu com indiferença que havia feito para torcer por Afonso e também para o treinador dele, e ironizou: "Só não fiz para você, porque você não está aqui." Solange, então, resolveu confrontá-la de vez, dizendo que sabia da farsa envolvendo a origem familiar. Contou que Sardinha revelara que a mãe de Fátima não era nenhuma fazendeira rica, mas sim Raquel, uma cozinheira. Fátima, com sua habitual dissimulação, tentou justificar, alegando ter uma relação complicada com a mãe, mas Solange rebateu de forma direta: "Todo mundo tem uma relação complicada com a mãe, e nem por isso sai por aí mentindo que é filha de uma fazendeira milionária." Enquanto Maria de Fátima se dedicava ao seu plano de seduzir Afonso, Heleninha enfrentava sua própria batalha pessoal. Após discutir com Ivan por ter ido atrás de Raquel, a pintora, fragilizada, sofreu uma recaída no álcool.
Em um momento de fraqueza, ela foi até seu ateliê, pegou uma garrafa de uísque escondida, e apesar de inicialmente resistir, acabou bebendo diretamente do gargalo. No dia seguinte, na TCA, Ivan, percebendo que Lenin estava abalada, a questionou sobre a bebida. Ela tentou se esquivar, mas ele, atento, logo compreendeu o que havia acontecido. Enquanto isso, Fátima continuava empenhada em conquistar Afonso, chegando ao ponto de abandonar um compromisso com César assim que Afonso chamou para ir até sua mansão. Lá, levou um creme para ajudar na recuperação muscular dele após a prova e, mais uma vez, surpreendeu o rapaz com tanta dedicação. Não demorou para que o clima entre eles se tornasse mais íntimo e Afonso tomasse a iniciativa de beijá-la. Do outro lado do oceano, Solange via sua vida virar de cabeça para baixo. Revoltada ao descobrir que Odete Reutemann havia armado para afastá-la de Afonso ao facilitar sua ida para a Espanha, não pensou duas vezes, pediu demissão e voltou ao Brasil. Mas a maior decepção ainda estava por vir. Ela descobriu que Afonso havia sido seduzido por Fátima, a quem sempre considerou uma amiga. Indignada, Solange confrontou o namorado, mas Afonso, encantado com a atenção que Fátima vinha lhe dando, não conseguiu negar sua empolgação com a nova relação. Enquanto isso, Fátima comemorava sua vitória ao lado de César, detalhando os próximos passos de seu plano para se tornar uma Almeida Reutemann. Ela contou que, agora, pretendia desaparecer por um tempo para que Afonso sentisse sua falta. Eu ocupei todos os espaços na vida do Afonso nos últimos dias. Agora, tá na hora dele sentir falta. Solange, ao ver fotos de Fátima e Afonso juntos circulando na internet, decidiu ligar para a amiga, perguntando diretamente se ela estava interessada nele. Fátima, fingindo sinceridade, respondeu: "Sabe que agora, conversando com você, talvez eu quisesse ter ficado com Afonso?" E completou: "Não que ele tenha me dado mole, não, ninguém deu mole para ninguém. E eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é parar de ver o Afonso, de uma vez por todas." Chocada, Solange contou toda a conversa para Afonso, que, confuso com a situação, foi atrás de Fátima. A alpinista, sempre manipuladora, foi até a mansão do rapaz, se fazendo de vítima, afirmou que eles não podiam mais se ver. "Sei que tô sobrando." Enquanto esses dramas pessoais se desenrolavam, Marco Aurélio continuava com seus esquemas de desvio de dinheiro da TCA. Odete Reutemann, desconfiada das movimentações do ex-genro, determinou que Consuelo investigasse os voos da empresa. Logo surgiram indícios suspeitos. Sem perder tempo, Odete confrontou Marco Aurélio. "Você está me roubando?" O empresário ficou paralisado diante da chefe, sem saber como reagir, enquanto, escondida na sala, permanecia uma mala repleta de dinheiro proveniente de negócios escusos. Em paralelo, Cecília, após tentar combater traficantes de animais silvestres em Paraty, acabou baleada e passou a ser ameaçada, colocando sua família em risco. Laís, preocupada com a segurança da companheira, decidiu que elas deveriam se refugiar no Rio de Janeiro e procurou abrigo na casa de Marco Aurélio. Ignorando o alerta do irmão para guardar o carro na garagem, Cecília sofreu um grave acidente. Os freios falharam, houve um vazamento e, ao tentar parar o veículo, acabou capotando. Ao receber uma ligação do hospital, Laís entrou em pânico. "Ela tá viva?" "Me diz que ela tá viva, Daisy." Por fim, o relacionamento entre Solange e Afonso chegou ao fim. Sentindo-se cada vez mais distante da namorada e influenciado pela aproximação com Fátima, Afonso não hesitou em terminar. Durante uma chamada de vídeo, ele foi claro: "Eu acho que a gente tem que ser maduro. Eu tenho que reconhecer esse limite. É um limite que eu tenho, não sei namorar à distância." Mesmo com Solange argumentando que retornaria em cerca de 3 meses, Afonso manteve sua posição: "Não quero ficar te esperando para de repente você nem voltar." Assim, o namoro terminou, deixando Solange devastada e Afonso livre para se entregar ao jogo perigoso de Maria de Fátima. Maria de Fátima armando de um lado, Solange sofrendo de outro, e Odete sempre manipulando tudo. Se você gostou desse resumão, já deixa o seu like, comenta aqui o que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos, e claro, se inscreve no canal para não perder nada de Vale Tudo. Até o próximo vídeo, beijos, tchau!